Olá a todos. Olá a todos. Hoje vamos falar sobre sono. Deixa eu pôr aqui. Já vou pôr uma luzinha aqui. Olá, Gabriela. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos falar sobre sono e saúde. Isso, vamos ver se eu consigo aqui publicar isso aqui, que é bem importante. Ok? Então, vamos por assim. Isso. Pronto. Olá. Olá a todos. Pronto, hoje é como é de costume, nossa quarta-feira, para fazer o nosso live. Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro os coraçõezinhos. Hoje eu trouxe para vocês um assunto que eu acho que aqui é super, super importante. Vivi, um beijo, Tiago. O assunto de hoje é justamente para a gente falar um pouco sobre sono. E eu queria hoje que vocês contassem por aí como é que estão dormindo. E por que foi a escolha do sono hoje? Nós até tínhamos uma outra programação, mas essa semana eu vi vários pacientes na consulta. E foi muito interessante que todos, ou seja, todos não, mas a grande maioria referiu problemas com o sono. Que estão dormindo mal, alguns já regressaram das atividades de férias. Ó, a Natália está aqui comentando e agradeço que comentem, digam aí, porque isso aqui é bem interessante. Que de repente, a gente voltando das férias, deveríamos estar assim muito relaxados, muito descansados, e me chamou muita atenção. Então, igual que a Natália aqui está falando que está dormindo muito, muito mal, tem muita gente que está nessa situação. Por isso eu até apartei um pouco a nossa programação para a gente falar sobre isso, porque eu achei que era bem importante e fiz aqui várias anotações, várias coisas. Eu estive estudando o tema para conversar um pouco com vocês de maneira até interessante. Vou tratar de ser bem concisa, assim, rápida, para a gente deixar assim o live até não muito longo, porque eu sei que toda a gente tem imenso trabalho, tem muita coisa e assim a gente vai conversando e orientando um bocadinho essa nossa situação e os nossos assuntos. Então, por favor, digam, comentem. Mara, um beijo para ti. Como é que estão a dormir? Como é que vocês estão passando? Aqui tem gente que está me dizendo que está dormindo lindamente, que está dormindo bem, e é ótimo. E quem tem essa bênção de dormir bem, agradeça, seja grato a si e ao universo e a Deus e ao que queiram agradecer, mas sejam realmente gratos, porque é bem importante e é uma maravilha poder estar dormindo bem, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar no sono é que o sono, ele é engraçado, mas ele afeta, até fiz aqui uma outra anotação, vamos lá, durante o sono, imaginem assim, quando a gente tem uma autopista para arrumar, quando é que a gente faz? Natália, já vou falar contigo, já vou dizer, ótimo, digam aí que depois eu volto para trás, tá bem? Quando a gente tem que arrumar a autopista, vamos dizer assim, arrumar a estrada que tá mal, a gente faz... Ok, Liz, já vou falar contigo, isso aqui é importante também. A gente precisa, para poder consertar as coisas, ter pouco fluxo de carros para poder arrumar os tubos numa autopista, numa autoestrada. A gente precisa, então, muitos dos nossos... Isso aqui é só uma metáfora para vos dizer que é extremamente importante que no momento do sono é quando nós fazemos reparações. E há uma coisa que a gente tem que pensar e lembrar, é que a nossa memória termina de fazer as suas conexões, tanto a memória quanto a aprendizagem, durante a noite, durante o período de sono. Portanto, é extremamente importante que haja um período de sono profundo para poder tanto trabalhar a questão da aprendizagem e da memória. Então, vocês me podem dizer aqui, façam parênteses. Já estamos adultos, crescidos, já não nos interessa isso. Não, para a criança é primordial. A criança que não dorme não cresce, tá bem?
o metabolismo, o crescimento ósseo se faz quando não há grande atividade, quando há momentos de descanso, que é justamente durante o período de sono. Então, não vou aqui falar muito do que é o sono para criança. O sono para criança a gente pode fazer também outro dia uma live, até podemos convidar uma pediatra amiga minha e até uma nutricionista que trabalha muito com pediatria, e é extremamente importante o sono na infância. Mas, para nós, o nosso problema é foco, é no dia seguinte ter concentração, porque cada vez nossos trabalhos estão sendo cada vez mais exigentes. Nós estamos a trabalhar com cada vez com mais máquinas, estamos a trabalhar com uma dependência aqui dos meios das telecomunicações e dos meios telemáticos e do computador e do telemóvel e dessa situação onde o foco é extremamente importante e a memória também. Então, o sono, a primeira coisa que ele regula são as funções endocrinológicas, ou seja, das nossas glândulas, desde o que é a tireoide, como as outras glândulas do corpo. Então, a primeira coisa que ele faz é essa regulação. Além disso, o sono faz a restauração da energia, ou seja, eu descanso, o fato de descansar faz com que aqui eu vá recuperar essa energia e o metabolismo cerebral. Há também um fator aqui muito interessante, a pensar em Alzheimer, em doenças e uma série de situações onde nós exigimos efetivamente muito do cérebro e é muito necessário fazer os exercícios, fazer muita coisa a nível cerebral, mas precisa ter momentos de descanso para poder justamente nesse período, vamos lá, atualizar a memória, regular a parte hormonal, reparar os tecidos. Por exemplo, quando eu faço exercício, eu preciso durante a noite reparar o tecido que eu fiz uma lesão. Então, não só no exercício, mas em qualquer momento eu preciso ter um momento para reparar os danos que nós causamos de forma diária ao nosso corpo. Outra questão, a digestão. A digestão deve ser em muitas coisas. A digestão acontece sempre que você come, sem dúvida nenhuma. Então, é muito importante o que comer à noite. Quem dorme mal tem que pensar como é que está jantando. Se está jantando pesado ou se está comendo alimentos que estimulam muito o momento do alerta, ok? Então, já vamos falar um pouquinho dos alimentos também, já. Então, consolidar a memória, regular o metabolismo, ter essa energia, tudo vai depender do sono. E é engraçado, por quê? Porque o sono, ele trabalha em níveis, em ciclos, né? Toda a gente já escutou que nós temos uma fase leve, tem uma fase leve que ela é dividida em duas partes, fase leve 1 e fase leve 2. Depois nós temos um sono profundo, depois nós temos outra vez uma fase leve, depois nós temos o sono REM, que é aquele sono que as pessoas tratam de buscar. Às vezes não dura muito tempo, dura 20, 30 minutos, este ciclo, porque esses ciclos se repetem. Então, nós temos uma fase leve, uma fase profunda, uma fase leve de novo, uma fase REM, depois disso vem uma fase leve, uma fase profunda, uma fase leve, uma fase REM. E assim nós vamos repetindo durante todo o período que a gente dorme. E é muito legal, por quê? Porque nós conseguimos aqui estruturar e melhorar a qualidade do sono quando a gente aumenta os tempos de cada fase. E isso acontece quando você efetivamente consegue se relaxar e tal. E tem imensos estudos disso, que eles põem os eletrodos na cabeça e a pessoa faz o estudo do sono, não é? Então vai para uma clínica, dorme na clínica e se percebe exatamente quais são todo esse ciclo. E é muito interessante. Então, às vezes, o adulto tem entre 4 e 5 ciclos durante o período de sono. O que acontece? Quando a gente dorme muito pouco, os ciclos são muito poucos. Não consigo terminar o ciclo completo. O tempo de cada ciclo diminui e eu fico com privação de sono. Que aí eu acordo cansada, como foi um pouco o comentário aqui da Natália, que ela acorda muito cansada, parece que porque ela como se estivesse sonhando toda a noite e a cabeça não para descansar, tem um excesso de atividade cerebral. E dá a sensação de que há uma consciência dessa atividade cerebral, que é o que a Natália deve sentir. Então, é como se está dormindo, mas está consciente, a cabeça não para. E realmente o que precisa é alterar um pouco esse padrão.
Primeira coisa que se faz é a higiene do sono. A higiene do sono é pôr, por exemplo, um despertador dizendo está na hora de dormir. Ou seja, 9h30, 10 horas, 10h30, dependendo do padrão de vida de cada quem, né? Se tá de férias, se não tá de férias, se já voltou às atividades ou não. X horas, meia hora antes da hora de dormir, tocar o despertador 15 minutos antes ou na hora de dormir. Olha, trim, é hora de dormir. O que quer dizer? Que eu tenho que me condicionar que naquele momento eu preciso diminuir a atividade para ir dormir. Isso faz parte da higiene do sono. Outra coisa que a gente faz e sempre se comenta na higiene do sono por exemplo, tomar um chazinho, de preferência um chá quente com algum tipo de erva que seja realmente calmante, erva príncipe, que seria, no Brasil a gente chama de, seria citronela ou cidreira, chá de cidreira. Viane, me ajuda aí. Chá de cidreira, por exemplo, a camomila não é só o chá da avó, é um chá maravilhoso, ele trabalha na parte digestiva e ele é um chá calmante, efetivamente. Então, ter essas benesses de efetivamente fazer esse primeiro detalhe. Ah, doutora, eu não gosto de chá. Não gosta de chá, mas tentar efetivamente parar aquele momento para tomar um chazinho. Não é tomar chá preto, hein? Chá preto é estimulante, tem muita cafeína. Por isso que a gente fala dos chás herbais, dos chás de ervas. Por quê? Porque os chás de ervas não têm cafeína. E realmente isso aqui é fundamental, ok? Depois, pôr o alarme para dormir, respeitar a hora do sono. Isso faz parte da higiene do sono. Ou seja, se eu defino que eu devo dormir às 11 horas da noite, é às 11 horas. Se eu defino que é à meia-noite, eu consigo levantar um pouco mais tarde, fantástico, é meia-noite, mas é à meia-noite. Não é meia-noite hoje, amanhã é 1, depois eu tenho muito trabalho, eu fico até às 2, no outro dia eu tô farta e vou dormir antes. A Natália, ok, isso eu faria absorção por causa do sleep. Veja bem, Natália, no teu caso você faz sim a absorção, ok? Esse é um medicamento potente, forte para dormir. Aqui a Natália comenta a respeito de um medicamento específico, ok? Que tem que ser receitado por médicos e poderia ser feito sim. Ele é já um indutor do sono, ok? E é absorvido no teu caso porque fez o sleeve, é absorvido sim. Andréia, um beijinho. Aqui a Cristina, um beijinho para todos vocês. Por favor, comentem aí como é que está o vosso sono, como é que estão a dormir. Digam alguma coisa que aqui é importante para a gente até ver como é que tem sido. Porque isso aqui realmente tem sido bem complexo esses dias. Aqui tem o Vitor também. Vitor, como é que o Vitor está dormindo? O Vitor também tem uns trabalhos e uns horários diferentes, que isso é outro detalhe importante. Quem trabalha a deshoras, ou seja, que trabalha fora de hora ou com horários, às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, vira uma confusão. Então, é fundamental mesmo dormir bem, ter um sono aqui adequado, e isso faz toda a diferença. Outra coisa da higiene do sono, que a gente já falou, do chazinho, de um chá herbal, de uma coisa calmante, de ter o alarme para tocar, para avisar que é hora de dormir, de respeitar a hora de dormir. Tem outra coisa que é importantíssima e é bem, vamos dizer, tá? Não só que esteja de moda, mas não faz mal nenhum e é excelente. Os óleos essenciais. Os óleos essenciais, já vou ler aqui para ti, porque aqui tem um comentário bem interessante. Os óleos essenciais, às vezes você só usa o óleozinho, tem uns em rolon mesmo, óleo essencial em rolon que você passa nas têmporas. Eu tenho um para dor de cabeça que é maravilhoso, é flor de laranjeira, em extrato de flor de laranjeira, que é maravilhoso. Olha, não tá aqui porque eu desci, até emprestei para uma amiga, não tenho ele aqui em cima, mas eu vou depois mostrar para vocês. Isso é fabuloso, eu trouxe de Marrocos, mas tem para vender em qualquer lugar. São os olhinhos essenciais, então se faz umas massagenzinhas nas têmporas, tem alguns de alfazema, tem saquinhos de alfazema para pôr para dormir. Só que esses são elementos que não são resolutivos, eles são
ajudantes, eles são ferramentas que fazem parte da higiene do sono. Ele não vou, agora eu vou passar óleo de alfazema no rosto e vou dormir. Não, esqueçam, isso não existe, né? Vamos aqui ter todo aqui o critério disso. Mas tem uma coisa aqui que é legal, é isso, dos óleos essenciais. E a outra coisa que é bem importante a gente fazer, que é assim, fundamental, é que, além de ter esse horário, você tire de perto os elementos que tem luz azul, como telemóvel, computador, tem que sair do ambiente e, se possível, não ter televisão no quarto ou apagar a televisão antes, tá bem? Eu tenho um amigo queridíssimo que trabalha inclusive com exercícios que induzem para ter um melhor sono e uma parte da yoga e tal. Qualquer dia nós vamos convidá-lo para que ele venha falar um pouco do sono. E eu só vou adiantar uma coisa, que ele disse que no quarto tem que ter umas velas, uma luz tênue, que não pode ter nem luz muito clara no quarto. O quarto é para dormir. Eu acho muito engraçado porque ele diz assim, que o quarto é para dormir. Ele é casado, como pronto, não é nada óbvio, mas ele é casado e ele diz que o quarto é para dormir e para fazer amor, só. Ou seja, que o quarto não é um lugar para você ficar no telemóvel, não é um lugar para você ficar com muitas atividades, não é lugar para você comer, não é lugar para fazer isso. O quarto é uma área sagrada, restrita, cuidada, que tem que ter um ambiente tênue, de pouca luz, de silêncio, não ter ruídos. Quem tem um ambiente mais fechado, ou seja, mais perto da rua e tal, tentar fechar. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, tentar aqui orientar. Aqui tem um comentário, que eu não quero pular aqui, mas aqui tem um comentário bem legal. A Reeducando fala assim: ela estava trabalhando muito, eu estava trabalhando muito, fazendo muitas atividades e acordava de madrugada para ir trabalhar. Então, o que acontece quando você acaba privando o sono? Vamos lá. A privação do sono, ela tem outro efeito. Primeiro tudo, a gente já falou no prejuízo que há, ou vamos dizer, nos problemas de aprendizagem, de memória, etc. Sempre vai diminuir a nossa atenção, porque é óbvio, altera sensivelmente o humor. E aqui a Reeducando fala que quando aconteceu isso, subiu de peso. E por que sobe de peso? Então vamos lá, que essa é a parte interessante. Primeiro, eu sempre tenho, quando eu faço isso, eu altero uma coisa assim que é super legal. Quando a gente dorme pouco, é natural que a gente tenha uma tendência a ingerir mais calorias. E as calorias são provenientes da gordura e são provenientes dos açúcares, ok? Mas vamos lá. Mas por quê? Por que é assim? Pronto, por que é assim? Por quê? Porque existe uma ativação do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, nós temos o sistema nervoso, está todo dividido, funciona tudo muito direitinho, não é? E o sistema nervoso simpático, quando ele está alterado, ele incide sobre o eixo que vai para o hipotálamo, que está aqui no cérebro, para a hipófise, que também está aqui, e para as suprarrenais, que são duas glândulazinhas que estão sobre os rins. Como se fosse, quem vê assim num desenho anatômico, tem os rins e em cima parece que tem um chapeuzinho. Esse chapeuzinho não é um chapeuzinho, é uma glândula que chama suprarrenal. Então, ela altera essa relação, ou o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, fazendo com que aumentem a produção de um hormônio que chama cortisol. O cortisol aumenta o cortisol e aumenta a adrenalina. São dois hormônios do estresse. Esses dois hormônios, por sua vez, afetam. Eu não vou entrar na parte bioquímica, que não vem ao caso para esse momento. Mas o que acontece? Eles afetam diretamente, alteram, então fazem um aumento dos hormônios que nós temos, como a grelina, que então aumenta a sensação da fome e vai diminuir a leptina, que diminui, então, diminuindo a leptina, eu vou diminuir a sensação de saciedade. Eu vou ter mais necessidade de consumir alimentos e, de preferência, alimentos doces. Por quê? Porque a vez
Quando acontece isso, eu faço uma resistência à insulina. O que acontece quando eu faço resistência à insulina? A minha insulina, em vez de entrar na célula, ela ser secretada, entrar na célula e baixar os níveis e tal, ela não consegue funcionar muito bem. Eu fico com o açúcar circulante por mais tempo, então me sobe a glicemia, o açúcar no sangue, e eu vou aqui entrar nesse efeito de que a célula falta, porque a insulina é quem põe o açúcar dentro da célula, tá? De maneira simples. Se eu tenho uma resistência a essa insulina, que estou tendo dificuldade dela meter o açúcar dentro da célula, é como se a célula continuasse com fome. E então eu continuo buscando aqui alimentos calóricos, sobretudo alimentos doces. E por esse efeito foi que ela comenta, que o Reeducando diz assim, que engordou muito nesse período. Então, engordar muito nesse período é justamente isso. Tá bem? Então, as pessoas assim falam muito de dieta, que tem que cuidar isso, que tem que comer aquilo, que tem que fazer aquele outro, mas não dormem. Mas não fazem um pouco essa limpeza, essa higiene do sono. Então, não adianta fazer dieta detox e dormir pouco, ou dormir mal, tá? Então, o que eu gosto? Vamos lá, ainda aqui terminando só para terminar o raciocínio do cortisol. Quando a gente tem o cortisol aumentado, o que acontece? Diminui o sistema imune. Quando você tem uma alergia, uma inflamação, uma alergia, que é muito normal. Então, quando você tem uma alergia grave, o que o médico faz? Manda o quê? Um corticoide, cortisona. A cortisona faz o quê? Com o sistema imune, ela faz assim, deprime o sistema imune para diminuir a tua reação. E é isso que a gente tem. Então, quando eu tenho cortisol alto, o meu sistema imunológico vai ficar deficitário, vai ficar deficiente para eu não demonstrar essas sensações que eu estou tendo dessa inflamação. Então, ele atenua essa reação, essa resposta. Mas não é que ele tem efeito anti-inflamatório direto, assim. É que ele diminui, atenua a parte imunológica que vai dar a resposta inflamatória, ok? Então, esse é o grande detalhe. E é por isso que é importante entender isso. E quando a gente entende, você começa a prestar atenção do porquê o sono. Não, porque sono é bom, tem que dormir porque tem que dormir. Não, tem que dormir por causa disso. E por isso eu faço questão de deixar assim claro, tentar explicar essa situação, sem entrar muito na parte... Não adianta aqui eu colocar para vocês toda a parte bioquímica e o desenvolvimento de como é que isso acontece na inflamação dos macrófagos, o 1 e o 2, etc. Não, o que interessa é que se saiba é que justamente isso que acontece. Ou seja, quando eu entro dentro desse esquema de privação de sono, o meu organismo ativa o meu sistema nervoso simpático e vai responder dessa forma. Aumenta a grelina, diminui a leptina, efetivamente atua sobre o eixo do hipotálamo, com a hipófise e com a suprarrenal, fazendo com que eu comece a liberar esses hormônios, que são os hormônios do estresse. E aí eu engordo, eu aumento de peso, mesmo que eu esteja comendo tudo direitinho. Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro. Então, aqui é bem importante que a gente tenha essa noção, esse cuidado do sono para poder efetivamente aqui conseguir lograr ter pelo menos 2, 3 ciclos de sono, desses ciclos que a gente acaba de falar, mas controlando isso. E isso vai controlar, inclusive, a ansiedade, a alteração do humor e todas essas respostas que a gente consegue aqui definir efetivamente com relação a isso. Então, aqui, ó, outra coisa. Se a gente quer ter um sono profundo, sono REM, que a gente chama do sono REM, que ele faz o ciclo e acontece durante os ciclos do sono, é um dos ciclos do sono. Uma coisa que afeta muito é a tal da luz, né? Do que a gente já falou de telemóvel e tal, desse momento. Outra coisa que afeta muito esse período é o álcool. O álcool é péssimo para esse sistema, porque ele não deixa desenvolver o ciclo REM que fica bem. Pronto. O que acontece também com a falta de sono? Que aqui tem um comentário aqui da Cláudia dizendo assim, que é bariátrica e tem efetivamente algum outro transtorno que tem que tratar e só dorme com medicação. Não há problema. Tudo bem, fazemos com medicação, mas nós temos aqui trabalhar mesmo esta parte da higiene do sono para que mesmo este tipo de sono
tenha os ciclos mais adequados e mais claros, porque mesmo que eu consuma algum medicamento para induzir o sono, eu também consigo reverter esse processo e estar melhor na relação dos ciclos do próprio sono. A falta de sono aumenta a probabilidade de ter problemas psiquiátricos, de ter doenças psiquiátricas. A falta de sono, a privação de sono, faz ter problemas psiquiátricos. Há imensos estudos que houve depois da Segunda Guerra e na década dos 70, onde faziam privação dos sonos com os pacientes e depois... Isso eram absurdos dos trabalhos que foram feitos, mas foram feitos. Isso aqui nos hospitais psiquiátricos faziam inúmeros. Bom, tem aí muito artigo que se pode ler nesse quesito. E então, olá meninas que estão entrando agora. Depois eu já faço aqui um comentário para vocês interessante. Então, vejam bem, essa é uma situação aqui bem importante. Quando eu privo o sono, eu aumento a probabilidade de ter problemas psiquiátricos. Portanto, é necessário, justo e benéfico tentar ter um sono bom. Então, se a gente falasse assim, o que a gente pode falar de alimentos que ajudam a dormir melhor? Que podem ser consumidos durante o dia e mesmo à noite. Então, por exemplo, sabe aquela história que nos contavam assim, que, Sandra, um beijinho, Thelma, também um beijinho para ti, que nos diziam assim, que é tão bom tomar um leitinho morninho antes de dormir. Não é mentira, é verdade. Leitinho quentinho antes de dormir ajuda. Por quê? Porque primeiro é uma proteína e tem uma coisa que chama triptofano. Triptofano é um aminoácido, tá? Ele faz parte das proteínas. É um dos aminoácidos. E esse triptofano, ele é precursor da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, uma substância que toda a gente já ouviu falar. O chocolate também é bom, sim, é bom, mas o chocolate você come em outra hora. Apesar que toda a gente gosta de comer chocolate antes de dormir. Mas o leite, ele aumenta mesmo, ele é rico em triptofano, ele tem cálcio também, ele é rico em triptofano e aumenta então um pouquinho essa serotonina, que vai causar esse efeito um pouco mais, vamos dizer, relaxante. Ok? E poderia melhorar a qualidade do sono, porque aumentando o triptofano, consequentemente eu aumento a serotonina, e a serotonina, como neurotransmissor, vai ajudar a ter um equilíbrio e tratar e conseguir melhorar aqui um pouquinho. Outros alimentos, os ovos, desde que não sejam ovos cozidos. A clara cozida tem uma tendência que a pessoa tem um sono perturbado com sonhos. Okay? Ou seja, há uma atividade cerebral maior quando se come a clara do ovo cozida, mas se é um ovo molinho, um ovo simples, não é tão complexo. Os espinafres, por outro lado, eles não têm triptofano aqui em quantidade, porque o nível proteico do espinafre é muito baixo, mas ele tem magnésio. Magnésio é efetivamente um mineral, que o espinafre tem muito. O papai dizia que tinha muito mais ferro, não, ele tem muito mais magnésio, tá? E o magnésio, ele tem um efeito relaxante nas células. Então, ele diminui a polaridade da membrana. A polaridade da membrana é que faz o efeito excitatório da membrana celular. Então, quando eu tenho uma célula muscular, por exemplo, e ela está muito bem colocada, o magnésio, eu consumo magnésio, o magnésio funciona bem, ela vai ter um relaxamento melhor dessas células, então o músculo funciona melhor. Outra coisa, carnes brancas. Peixinho e peru, ambos são ricos em triptofano. O frango também? Também. Ok, não é estresse. Eles têm triptofano, porque também tem a parte de proteína, mas é uma carne relativamente bastante, vamos dizer assim, magra, proporcionalmente a uma outra carne. Então, se vão fazer jantares, jantar suave, não um jantar pesado. O jantar pesado não deixa dar uma digestão adequada e vai dormir mal. Então, isso aqui é fundamental, de que o jantar seja mais leve. Se puder ser cedo, quanto mais cedo, melhor. Mas é uma opção. Se vão fazer carne, então, olha, tem a opção de, nos jantares, fazer mais carnes brancas, para quem gosta de comer carne, entre peru e o frango e o peixe, e de preferência aqui poderia ser mais vezes o peru, poderia sair muito bem. Depois, outras duas coisas aqui que são fantásticas.
Banana é riquíssima em triptofano, tá bem? Funciona da mesma forma. Os frutos secos. Os frutos secos têm duas coisas. O amendoim também tem triptofano, que é o precursor, da mesma forma. E eles são ricos em ômega 3 e em ômega 6, que tem esse efeito anti-inflamatório, que ajuda isso um pouquinho. Então, é preferível, que às vezes eu até digo para os pacientes, prefiro que eles, depois de jantar, sentem na televisão, e muitos fazem um serão, e comam alguns frutos secos. É preferível do que, de repente, buscar bolachinhas e etc., que tem aqui hidratos. Apesar que os frutos secos têm gorduras, são gorduras saudáveis, mas eu não tenho aqui as bolachas. Então, se puderem ter esses cuidados, já vão dormir aqui muitíssimo melhor. E vou lhes dizer ainda outra coisa a mais. A nível de suplementação, eu uso e eu adoro, me encanta melatonina, tá bem? Podia ter trazido o frasco para cá, tem que ir lá embaixo buscar. Sorry. Eu uso a melatonina da FDC, ok? Ela tem 1,9 miligramas na cápsula. Toma-se 30 minutos antes de dormir. A melatonina, além dela ter um efeito aqui anti-inflamatório, ela aumenta a produção da melatonina natural, porque nós produzimos melatonina pela glândula pineal, só que nós somos pré-históricos, ou seja, nós somos lá do tempo das cavernas. E nas cavernas, 6 horas não tinha luz. E às 6 horas da manhã ficava a luz. E então nós estávamos condicionados, nosso relógio biológico vem daí. Nosso relógio biológico é correto. Nós é que tratamos de alterar o relógio biológico de uma forma ou de outra, porque sim. Como se fosse ganhar alguma coisa com isso, não é? E não ganhamos nada. Então, se nós mantemos um consumo adequado da melatonina, que ajuda no efeito anti-inflamatório, ajuda na própria produção de melatonina internamente pela glândula pineal, nós melhoramos essa relação e conseguimos dormir melhor. Eu brinco assim que a melatonina, ela te faz como que fechar os olhos bem, como que se colasse as pálpebras. Ela não é um indutor de sono, mas ela faz com que você durma mais profundo. Eu acho fabulosa. Eu sou encantada com a melatonina e recomendo muito a melatonina aos meus pacientes. Eles têm melhoria real, visível, tanto é que compram e depois retornam a comprar e realmente funciona muito bem. Então, isso aqui é bem importante para tentar melhorar toda essa situação. Márcia, nós temos um compromisso, Márcia. Nós temos aqui um compromisso, que acho que era sexta passada. Márcia tem que me escrever, Márcia. E então aqui é bem importante que a gente retome esse aspecto. Então, higiene do sono, tomar o tal do chazinho da vovó, quentinho antes de dormir, que ele tem efeito relaxante, mas são chás herbais, chás de ervas, ok? Não é para fazer chá preto e não é para fazer chá que tenha guaraná, chá que tenha qualquer outro elemento aqui, não. Nós queremos chazinhos, erva cidreira, capim-limão, camomila, básico, chazinho básico. Camomila, quem for comprar camomila, a melhor forma é comprar a florzinha. A florzinha é uma maravilha, vocês põem a florzinha, põem água fervendo em cima, depois passa num coadorzinho e ótimo. Os saquinhos eu sei que são práticos, mas os saquinhos têm muitos resíduos plásticos dentro do saquinho. Então, quem puder ter aquele... Olha, aqui tem uma pergunta interessante, já vou te responder. Quem tem aquelas bolinhas que existiam, que é como um araminho, é uma bolinha de chá mesmo para pôr lá dentro e para fazer a infusão, ponha as folhinhas ou as florzinhas, melhor dito, da camomila dentro daquela bolinha, que é uma redinha, fecha-se, água fervendo em cima, ou põe água fervendo e põe a bolinha lá dentro, deixa repousar uns 5 minutinhos, pronto, vocês têm um chazinho maravilhoso, o metal não vai passar nada para dentro da água, o plástico não, os saquinhos, as saquetas correm um risco, além do que saquetas pode ter misturas que a gente não vê.
Na florzinha, só florzinha. Então, comprem chá de camomila de verdade. Camomila é uma maravilha. Inclusive, depois fazem um chá de camomila, passam no cabelo e ficam todas loirosas e lindíssimos para o verão, porque a camomila clara é uma maravilha. Pronto, aqui tem uma pergunta importante. Se existe um período ideal para tomar a melatonina ou pode-se tomar sempre? Eu brinco também com isso. Por quê? Porque você começa a tomar a melatonina e você vai dormindo tão bem que você esquece de tomar, ok? Então, os frascos normalmente vêm com 90 cápsulas, acho eu, dura um imenso tempo. Por quê? Porque você toma, vai tomando a diário. E, de repente, você até esqueceu de tomar e dorme lindamente. Por quê? Porque a tua produção de melatonina aumenta. Porque a produção de melatonina só aumenta se você dorme. Esse é o detalhe. Então, não se preocupe de que tem um período especial que não pode tomar mais da conta. Não tem efeito nenhum negativo nesse ponto. E é isso que acaba acontecendo. As pessoas acabam dormindo tão bem que vão deixando de tomar. E depois, momentos, problemas, coisas que as pessoas ficam mais ansiosas, ou mudanças de trabalho, mudanças importantes, retoma das atividades que volta a ter perturbação do sono, volta a fazer. Descansadamente. Não estamos a falar de um medicamento psicotrópico, de um medicamento que incida sobre problemas de sono, ou seja, que te induza. Não é um sonífero, ele é um, vamos dizer aqui, um coadjuvante do ponto de vista de suplementação, que não tem aqui efeito colateral negativo, ou seja, você pode dirigir no dia seguinte, você pode trabalhar numa máquina, uma máquina importante, ou seja, não há nenhum tipo de detalhe. A melatonina é fabulosa. Eu sou uma encantada com ela e adoro a da FDC. Vou pôr depois uma fotinho da FDC, porque podia ter aqui o... Olha, Sophie, traz para mim a melatonina que tá lá no armário. Melatonina da FDC. Olha, surgiu aqui uma possibilidade de ter aqui um frasquinho, vou mostrar para vocês. Pronto, então aqui... por favor, da FDC. Não, tem que trazer já para eu terminar o live. Ok. Pronto, então vou mostrar para vocês. É a que eu gosto. Antes, a dosagem era menor e eles passaram a ter 1.9, o da FDC, e eu gosto imenso. Olha, a Marcinha tá falando aqui uma coisa bem legal, que ela tem uma rotina antes de dormir. Desliga o celular e a tela 1 ou 2 horas antes, toma o chá de camomila e o Pulka Nighttime, ótimo. O Pulka Nighttime é um chá comercial, não é? Que é da marca Pulka, e se chama Nighttime, tem vários, tá? Porque eles têm uma misturinha, ela faz o de saquinho e deita e exatamente, aí chega o Morfeu e te leva embora. É isso mesmo que a gente quer, dormir nos braços do Morfeu. Dormir nos braços do Morfeu é um termo que a gente usa muito no Brasil, ou seja, de se entregar a uma noite de sono profunda. Então, Morfeu é um dos deuses do sono da mitologia e realmente aqui vale a pena cuidar desse detalhe, porque é toda uma diferença no dia a dia. Então, por mais que acabe dormindo talvez um tempo menor, fica um sono profundo. E há momentos, quando a coisa é um pouco mais crítica, pode aumentar um pouquinho a dosagem, ou seja, em vez de fazer uma cápsula, fazer 2, um momento pontual, tá? Iniciar um processo de sono que vinha ruim e depois passa uma cápsula ao dia e depois garanto, vocês esquecem. Márcia, obrigada pela tua contribuição, porque é isso mesmo. E essa rotina é que faz toda a diferença. Então você acorda no dia seguinte, novo, ou seja, com disposição, porque o grande detalhe é no dia seguinte você acordar cansado. O acordar cansado realmente é extremamente difícil porque nós temos um dia sobre o outro. E os fins de semana também a gente não consegue dormir mais da conta, ou seja, se o sono fosse cumulativo seria maravilhoso, mas não é. Então, sim, não, eu só quero frasco, filha, o da FDC. Pronto, e então, basicamente, é isso que eu queria vos comentar hoje. Se tá aqui, se a Sofia consegue buscar o frasquinho, eu vou lhes mostrar. Senão, depois eu tiro uma foto. Também não vou ficar aqui vocês maçando demais. Marisa, um prazer ter-te aqui. Nós temos os nossos lives sempre nas 7 horas na quarta-feira.
Quem não conseguiu ver e tem interesse em ver, entra lá no Instagram, fica lá, tá no Spotify, tá no YouTube, e dá para ver no Spotify, ou seja, quando for conduzindo por aí, dá para pôr no carro e ir escutando. Pronto, tem 1000 formas aí de ver a live, quem tiver interesse. Então, basicamente, era isso que eu queria vos comentar hoje. E comento justamente porque tive essa semana várias pessoas queixando-se de dormir mal. E o dormir mal é péssimo para a gente ter o dia a dia, péssimo para a gente manter a nossa normalidade. Então, pronto, é o que eu queria vos passar. Se ficaram com alguma dúvida, algum detalhe ou queiram comentar alguma coisa, escrevam aqui embaixo, depois que terminar eu vou publicar. E fica aí, fica à disposição vossa para escrever, dizer e fazer comentários, o que vocês quiserem, estejam à vontade. E pronto, e aí vamos tratando de, então, organizar o nosso sono, para organizar a nossa rotina e voltar ao esquema. Quem tem que perder peso, perde peso, quem tem que se manter no peso, mantendo peso, e quem vai fazendo as suas rotinas normais, fica... Pronto, tá bem. Pronto. Ok, tá bem. Pronto, é o frasco da FDC, que é esse aqui, o que eu realmente gosto. Tem 1.9, então depois eu tiro uma fotinho e coloco ali pra vocês, porque realmente é fenomenal, tá bem? A nível de suplementação, gosto mais desse. A nível de medicamentos e tal, existem muitas coisas, mas são já medicamentos mais fortes, que tem que ter sim um acompanhamento do médico e tudo, e são elementos que, para as pessoas que trabalham em determinados tipos de trabalho, com máquinas e tal, tem que ter aqui o seu cuidado. Então, eu vou deixar vocês por aqui. O meu beijinho enorme para todos, o meu muito obrigado de estarem aí, participarem, e quem quiser comentar qualquer coisa, esteja à vontade. Para aquele único detalhe aqui, para aquelas pessoas que têm turnos, trabalham por turnos, que não é nada fácil para justamente manter a questão do sono, é bem importante tratar de, nos momentos de dormir. Catarina, eu já tenho aqui metade feito, já hoje trabalhei bastante nas tuas coisas. Então, é assim, quem dorme... Por exemplo, aqui eu tenho uma menina, que eu estava a falar com ela, que faz turnos, faz bancos e faz coisas assim. Então, quem faz bancos, nos momentos de que pode dormir, tem que ter quarto escuro para fazer a semelhança da noite, sem ruído de preferência, e aí vai fazer a melatonina, ou seja, quando for dormir. Não é? O que acontece? Que altera-se efetivamente a parte endócrina, porque é invariável, isso é impossível de acontecer, de não acontecer, sempre vai acontecer. Nós vamos estar afetados quem trabalha por turnos, e por isso trabalhos por turnos devem ter uma compensação, inclusive uma compensação financeira, porque isso afeta o corpo. Então, quem faz isso, tentar mesmo tirar televisão, tirar coisas estressantes, cuidar para, por exemplo, quem usa elementos para emagrecer, tipo, como é que chama? Esses aceleradores do metabolismo. Quem faz esses períodos noturnos não se toma nunca nesses horários, tá? Porque você acaba induzindo o corpo a uma habituação de que nós trabalhamos por rotina, nosso corpo é de rotina, e nós acabamos induzindo, então, aqui a que o corpo comece a responder com excitabilidade nos horários que não são, ok? Então, não se faz auxiliadores do metabolismo, tudo isso nos momentos que as pessoas fazem banco, é sempre nos dias normais, que o sono seja no horário noturno, ok? Então, ter simplesmente esse cuidado, ok? Então, pronto, um beijinho enorme, não vou me alongar mais, porque senão eu falo muito. Aqui tem a Elza, querida, um beijo para ti, Elza. Quem ficar e tiver interesse em ver isso, exatamente, desculpa a palavra que me escapou, os termogênicos. Quem faz termogênico
não se faz termogênico no período noturno, ok? Salvo lá aquelas pessoas, pronto, que estão babando de sono e que tem que trabalhar e tal. O que as pessoas fazem? Café, né? Em geral, fazem café para acordar, porque tem que trabalhar. Mas isso interfere efetivamente nos momentos que deveriam ser para dormir. Então, ter esse cuidado, esse detalhe faz toda a diferença aqui, tá bem? Então, o meu carinho para todos, o meu muito obrigado por estarem aí, e se tiverem dúvidas ou qualquer outro detalhe, deixa aqui escrito que a gente vai falando. E até a próxima semana, que já estamos com as atividades cada vez mais normalizadas por causa das crianças, né? Os miúdos já estão regressando às suas atividades, então já vamos aqui indo à nossa normalidade e teremos aqui muitas coisas daqui para frente. Então, meu beijinho enorme a todos, meu carinho, obrigado pelos coraçõezinhos aí. E vamos conversando para a próxima semana. Olha, se tiverem detalhes ou assuntos que queiram que se fale, escrevam aí embaixo, deem dicas, podem mandar mensagens e a gente vai falando sobre esses temas. Nós normalmente temos um programa já definido, mas quando há alteração, por exemplo, quando acontecem essas coisas, eu gosto de falar porque, em geral, muita gente passa pelo mesmo, tá bem? Então, meu beijinho grande para todos e o meu muito obrigado. Até logo. Vou apagar por aqui. Até logo.